Olá, querido estudante da Rede Estadual de Minas Gerais. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente no ano de 2022. Está comigo a professora Suzana. Olá, querido estudante. Eu sou a professora Suzana Apolinário, professora de Física. E conosco hoje está a intérprete de Libras, Márcia Moura. Vamos começar uma aula interdisciplinar. Como vocês viram, uma professora de Química e uma professora de Física. Então, o tema da nossa aula hoje é a origem do universo. E como a professora Suzana falou, nós estamos começando o novo ensino médio. O novo ensino médio, para o aluno que está no primeiro ano do ensino médio agora, que está chegando no primeiro ano, ele está chegando num momento em que em todo o território brasileiro está sendo implantado o novo ensino médio. O que muda do novo ensino médio para o ensino médio anterior, né? Primeiro, a carga horária. O ensino médio passa de 800 horas anuais para 1.000 horas anuais. Depois, surgem novas disciplinas, porque o ensino médio agora está dividido no eixo dos conteúdos básicos, né, das disciplinas básicas, e no itinerário formativo, que traz um tanto de outros componentes curriculares que visa dar orientação para você desenvolver um projeto de futuro e inserir no mercado, no mundo do trabalho, tá? A outra mudança, né? Os conteúdos no novo ensino médio, eles são trabalhados de maneira interdisciplinar. Então, todos aqueles componentes curriculares que a gente estava acostumado com eles, agora eles foram integrados em 4 áreas. Ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências sociais, ciências humanas e sociais aplicadas e a área também de linguagens e suas tecnologias. Isso. Então, como é novo para o aluno, é novo também para nós professores. Porque é um momento que, quando a gente vai trabalhar um conteúdo interdisciplinar, não basta que eu tenha domínio eu e Suzana somos professores da área de ciências da natureza, que é a área que engloba física, química e biologia. Então, não basta que eu tenha hoje somente o domínio do meu conteúdo na área de química. É preciso que eu também tenha, além de saber relacionar o meu conteúdo específico de química com o contexto atual, eu ainda tenho que integrá-lo os conhecimentos de física e de biologia. Então, vamos lá. Nessa aula de hoje, primeiro nós vamos apresentar a área de ciência da natureza e suas tecnologias. Nós já começamos. Depois, conhecer os objetos de estudo da química, da física e da biologia. E, por fim, apresentar a teoria do Big Bang. A habilidade de ser desenvolvida é analisar e discutir modelos, teorias e leis propostas em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida, da Terra e do universo, com as teorias científicas aceitas atualmente. Bem, a outra mudança do ensino médio. Agora, de uma vez por todas, começaremos com o ensino para o desenvolvimento de competências. E aí, nesse momento, né, Suzana, é importante chamar a atenção, porque o senso comum, ele entende que ser professor é só você escolher um conteúdo no livro, ter um diploma universitário e ir lá na sala e dar esse conteúdo para o aluno. Quando, na verdade, um professor precisa de preparação, né? E também o professor, ele segue as diretrizes que lhe são apresentadas por lei. Como a professora Adelina disse, o professor ele não escolhe aleatoriamente o conteúdo que ele vai trabalhar com seus alunos. Nós temos toda uma diretriz que orienta o nosso trabalho. Essa diretriz nós encontramos atualmente na Base Nacional Comum Curricular, né?
Então, até mesmo para responder as perguntas dos nossos alunos. Eles ficam curiosos, eles querem saber, professor, por que a gente tem que aprender isso? Né? Por que você está nos ensinando esse conteúdo? Então, nós queremos deixar claro que nós temos leis que regem o nosso trabalho, a nossa prática pedagógica. E quando a gente fala no ensino baseado por competência, né? Primeiro a gente pensa nas habilidades. A BNCC, que é a Base Nacional Curricular, que teve início lá na Constituição de 88, né? Ela traz 10 competências gerais que o aluno precisa ter quando ele terminar o ensino, médio, né? Essas competências, elas são formadas por habilidades e tem um conjunto de habilidades a ser desenvolvidos em cada área e em cada conteúdo que precisa ser trabalhado com os alunos. Por exemplo, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar essa habilidade, que é uma habilidade da área de ciências da natureza. Então, quando a gente lê o seguinte. Aqui, nós temos, quando você lê ensino médio aqui, ó. O lapisinho aqui, no Cadê? lapisinho. Achei, obrigada. Quando a gente lê aqui, ó, primeiro que toda habilidade ela tem um código. Então, esse é M em ensino médio. Se fosse ensino fundamental, seria F. Esses dois números aqui, ó, indica que essa habilidade tem que ser desenvolvida nos alunos, né, do primeiro ano do ensino médio ao terceiro ano do ensino médio. Essas 3 letras aqui é o código, é a área. No caso, ciências da natureza e suas tecnologias. E é o número da habilidade, que é a habilidade 201. E você tocou num assunto que vale a pena ressaltar aqui. Quando a gente fala que a habilidade ela é trabalhada do primeiro ao terceiro ano, isso significa que essa habilidade será desenvolvida ao longo do ensino médio. Isso não significa que em uma aula apenas a gente consiga esgotar essa habilidade. É preciso que se trabalhe essa habilidade durante toda a fase do ensino médio, todas as etapas do ensino médio. Bom, então, só para complementar a fala da Suzana, primeiro toda habilidade, a primeira parte dela é um verbo. Então, a gente começa aqui, ó. Analisar e discutir modelos, teorias e leis. A partir de quê? Das explicações que surgem, que explicam o surgimento da evolução da vida, da Terra e do universo. Aí é onde entra física, química e biologia, que são os objetos do conhecimento, né? Para no final, você saber... Para no final você saber fazer essa análise com as teorias que são aceitas atualmente, né? E no caso específico, que é a última que nós vamos falar aqui, ó, que é a teoria do Big Bang, né? Que é uma teoria científica atualmente aceita que vai explicar aí a origem e a evolução do universo, que é o tema da nossa aula. Bom, então, por falar, né, em teoria do Big Bang, o que é uma teoria? Bom, uma teoria é uma explicação que se procura dar para um determinado fenômeno. Mas essa explicação, ela é elaborada com base no método científico. Portanto, a teoria do Big Bang é a mais aceita atualmente, inclusive recentemente, na década de 60, ela foi comprovada. Podemos dizer que essa teoria foi, inclusive, comprovada. Mas que teoria é essa? Bom, tudo começou na década de 20, século passado, nos anos 1920, quando um astrônomo norte-americano, observando o comportamento de galáxias, ele trabalhava no seu observatório e o trabalho dele era investigar o comportamento das galáxias. Então, dessa investigação, ele percebeu que as galáxias
estavam afastando-se umas das outras. Então surgiu aí aquela questão: se as galáxias estão afastando-se, significa que o universo está expandindo-se. Mas se o universo está em expansão, significa então que ele ele iniciou sua expansão a partir de um ponto em que estava tudo junto. Bom, e essa foi a questão da época. Foi aí que entrou em cena um padre belga, um padre católico, que também era professor de física. E o nome dele era Georges Lemaitre. Então, Lemaitre, estudando as equações da teoria da relatividade geral de Einstein e analisando as leis da termodinâmica, ele conseguiu juntar ali as equações da teoria da relatividade com as leis da termodinâmica, e ele chegou à conclusão que sim, o universo estava expandindo e que o universo surgiu sim de um ponto para essa expansão. Bom, então naquela época, ironizaram-se a essa ideia de Lemaitre e deram um nome para isso, para essa ideia de Big Bang, que do inglês traduzido para o português significa grande explosão. Bom, muitas pessoas acreditam que o universo surgiu a partir de uma grande explosão, algo que explodiu e colocou no lugar tudo que a gente vê hoje aí. Bom, mas a história não foi bem assim, né? O que Lemaitre sugeriu, na verdade, é que tudo surgiu a partir de um ponto. Então, a gente pode entender que estava tudo condensado, era uma energia condensada em um ponto muito pequeno, menor do que a cabeça de um alfinete. E naquele ponto, naquele condensado, a temperatura era extremamente alta. E isso favoreceu a expansão muito rápida. Em termodinâmica, quando algo expande rapidamente, a tendência da temperatura é de baixar. Então, ali que tudo começou. Daquele ponto, daquele condensado de energia, expandiu-se rapidamente, a temperatura baixou e formou-se ali, inicialmente, um condensado de energia, e as primeiras partículas elementares, então, surgiram. Passa, por favor, Adelina. Então, agora, eu vou explicar aqui como foi, então, essa expansão rápida, né? Em termodinâmica, uma expansão muito rápida, ela pode ser considerada uma explosão, né? Então, daí que surgiu a ideia de grande explosão. Mas, na verdade, foi uma grande expansão muito rápida. Nos primeiros décimos de segundo dessa expansão, surgiram, então, as partículas elementares, como os elétrons, os quarks e várias outras partículas elementares. Bom, com o passar do tempo, a expansão rápida continuou, mas essa expansão rápida produz a queda na temperatura. Continuou-se essa expansão muito rápida, a temperatura baixou e foi onde começou a surgir, então, as primeiras partículas mais complexas, os prótons e os nêutrons. Mas a expansão continuava. Depois de um tempo, esses prótons, esses nêutrons, então, favorecidos ali pela temperatura e pela ação das forças nucleares, esses prótons uniram-se aos nêutrons. E assim surgiu os primeiros núcleos atômicos. E com o passar do tempo, e isso muito tempo depois, a temperatura continuou baixando, a expansão continuou muito rápida, e isso tudo favoreceu a formação, então, dos primeiros átomos de hidrogênio. Então, recapitulando o que a professora Suzana falou,
você aí em casa, vamos ver se você entendeu o que a Suzana disse. O que surgiu primeiro? Os átomos dos elementos químicos ou o universo? Para você refletir. Para você refletir. Aí pode passar. A outra. O que a cosmologia tem a ver com a química e com a física? Porque quem nunca observou esse universo imenso, né, e ao nosso redor e não teve a curiosidade em saber como tudo começou? Na verdade, aí que é importante a gente pensar que a teoria do Big Bang, ela não fala do início de tudo. Ela fala do início do universo estruturado como a gente o conhece, né? Mas não fala de início nem de fim. A respeito da cosmologia, o que a cosmologia tem a ver com a química e com a física? A cosmologia, ela é uma ciência que trata da natureza dos imensos astros do cosmos. Já a química é uma ciência que se debruça sobre as estruturas microscópicas das substâncias e suas interações, enquanto a física trata das leis que regem os fenômenos do universo. E a biologia, ela trata dos organismos. Então, ela trata da origem e evolução da vida, ela trata das interações e do mecanismo, das funções e mecanismo que envolve os seres vivos. E aí você pode perguntar, mas e a astrologia? E a alquimia? Né? A astrologia não é uma ciência. Assim como a alquimia, que é a precursora da química, também não foi uma ciência, embora ela fizesse muitos experimentos, né? Os alquimistas trabalhavam com experimentos e parte dos equipamentos que a gente utiliza em laboratório hoje foram instrumentos inventados, né, pelos alquimistas. Mas por que a alquimia não é uma ciência? Porque ela não segue o método científico, ela não segue o rigor da metodologia científica. Então surge aí uma pergunta. O que existia antes do Big Bang? Bom, essa pergunta foi feita ao professor britânico, físico e cosmólogo Stephen Hawking. O professor Neil deGrasse Tyson, em seu programa Star Talk, perguntou para o professor o que havia antes do Big Bang. Bom, Stephen Hawking, então, respondeu o seguinte: as leis da física não são capazes ainda de explicar o estado antes do Big Bang. Mas uma coisa nós podemos concluir: o espaço-tempo, que é um conceito que vem lá da teoria da relatividade, que diz que o nosso universo ele é quadridimensional, ou seja, nós vivemos em 4 dimensões, as 3 dimensões espaciais, mais o tempo. E o tempo não pode ser separado aí do espaço. Então, nós vivemos no espaço-tempo. O espaço-tempo, assim como nós o conhecemos, surgiu no Big Bang. Então, não faz sentido falar em tempo antes do Big Bang. Quanto tempo existia aquele condensado ali, infinitamente pequeno de energia? Nós não sabemos. Nós só conhecemos a idade do universo, que é de 13,8 bilhões de anos, a partir do Big Bang. Porque o nosso tempo, a nossa noção de tempo, surge ali. A partir dessa rápida expansão, surgiu, então, o espaço-tempo. Passa para mim, por favor, Adelina. Então, o professor concluiu o seguinte: a princípio, só havia o espaço, sem nenhum tempo. O espaço-tempo surgiu no Big Bang.
Bom, esse conteúdo é um conteúdo bastante extenso e complexo, né? A gente fez só um apanhado dele nessa aula. Esse conteúdo, ele está em todos os livros do PNLD, que são os livros que são usados nas escolas estaduais de Minas Gerais, né? E que já trazem o conteúdo de uma maneira interdisciplinar. Então, ele está disponível a partir do capítulo 1, nesse volume aqui, ó, que é o volume Origens, o Universo, a Terra e a Vida, tá? Foi de lá que nós pegamos parte desses conteúdos. Finalizamos, aqui tá as referências que nós utilizamos. E a nossa aula não termina por aqui. Ela continua. Após o intervalo, nós voltaremos para dar continuidade a esse assunto. Fique conosco, aguardamos vocês na próxima aula. Muito obrigada e até lá.